Fala galera, análise de Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê o Atlético Mineiro com 57% de posse de bola contra 43% do Fortaleza. Aqui embaixo a gente tem uma distribuição média dos jogadores em campo para tentar perceber se teve alguma equipe que jogou mais adiantada em relação à outra. E parece aqui que os jogadores do Atlético Mineiro estão mais adiantados no campo em relação aos jogadores do Fortaleza. E a gente consegue ver isso substituindo aí os jogadores por duas linhas que representam aí o avanço médio dos jogadores de cada equipe. A gente vê a linha branca, né, que representa o Atlético Mineiro, mais próxima do meio de campo do que a linha azul, que representa o Fortaleza. Então, a princípio, o Atlético Mineiro conseguiu pressionar mais o Fortaleza contra o seu campo defensivo. Quando a gente olha para a concentração das jogadas da partida, a gente vê que do total de jogadas, 26% foram do Atlético Mineiro no meio de campo e 22% do Fortaleza no meio de campo, então uma leve superioridade para o Atlético Mineiro na região do meio de campo. E a gente vê que o Atlético conseguiu produzir mais no seu campo ofensivo em relação ao que o Fortaleza conseguiu produzir no campo defensivo do Fortaleza. Então 12% para o Atlético Mineiro contra 8% do Fortaleza. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras brancas do que barras azuis, que mostra aí que o Atlético Mineiro dominou a partida por mais tempo. E se a gente considerar que um domínio de 100 representa um domínio total do time mandante e menos 100 um domínio total da equipe visitante, se a gente tirar a média de todas essas barras, a gente vai chegar no valor de 7 positivo, que mostra aí que o Atlético Mineiro, na média, dominou a partida com mais intensidade do que o Fortaleza. Aqui do lado direito a gente vai ter algumas estatísticas que vão ajudar a gente a ver como que esse comportamento das equipes se desdobrou em termos de criação e de finalizações. Então a gente vai ver que, em termos de expectativa de assistências, o Atlético Mineiro teve 1,27 contra 0,63 do Fortaleza. Então, ali, uma superioridade para o Atlético Mineiro, que teve um número de médio, né, um número alto, considerando que era o mandante. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, e a gente vê aí uma superioridade para o Atlético Mineiro. Em termos de finalizações, 11 do Galo contra 8 do Fortaleza, números baixos aí para as duas equipes, mas uma leve superioridade para o Atlético Mineiro. Só que olhar só para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que mede, ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe, né? Aquilo que era esperado que as equipes marcassem com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse 2,25 gols contra 0,43 do Fortaleza, uma superioridade bem grande aí para o Atlético Mineiro, com um número relativamente alto aí para um mandante. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, essa distância entre as duas equipes diminui um pouco. A expectativa de gols do Atlético Mineiro era de 2,41, do Fortaleza sobe para 1,15. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos atacantes na partida. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, um desempenho quase neutro, né? Essa diferença é de 0,16, muito próxima de zero. Já pelo lado do Fortaleza, foi um bom desempenho dos atacantes em termos de finalizações. Eles elevaram a expectativa de gols do time de 0,43 para 1,15, nessa diferença de 0,72. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros na partida. Então, pelo lado do Atlético Mineiro, a expectativa era marcar 2,41 e conseguiu marcar 3 gols. Essa diferença é de 0,59 positivo, que mostra um desempenho relativamente ruim do goleiro do Fortaleza. Né? O Atlético Mineiro conseguiu marcar um pouco mais de gols do que o esperado. Por outro lado, a expectativa era de que o Fortaleza marcasse 1,15 gols e conseguiu marcar um gol. Essa diferença é de menos 0,15, né? Praticamente zero, mas tem um viezinho ali negativo que mostra um desempenho, por mais que no geral a gente possa considerar o desempenho do goleiro do Atlético Mineiro neutro, mas ele tomou um pouquinho mais de gols do que o esperado. E a gente pode olhar para esses números
através desses gráficos de barras aqui, e eles vão ajudar a gente a entender o que foi mais determinante na construção do placar de cada uma das equipes. Então a gente vê que, com base na qualidade das oportunidades criadas, o Atlético Mineiro chegou a quase, né, 2,5 gols aqui de expectativa. Com a qualidade das finalizações, esse número se elevou um pouquinho, chegando mais próximo ainda do 2,5, e o desempenho relativamente, né, o desempenho ruim do goleiro do Fortaleza sacramentou aqui os 3 gols marcados pelo Atlético Mineiro, mas a diferença do tamanho dessas barras mostra que o que foi mais determinante na construção do placar, de longe, foi a qualidade das oportunidades que o Atlético Mineiro conseguiu criar. Pelo lado do Fortaleza, a gente já vê um equilíbrio maior entre o tamanho das barras, né? Ainda assim, a barra maior aqui é a de qualidade das finalizações. Então, com base na qualidade das oportunidades, o Fortaleza chegou até uma expectativa de praticamente meio gol. Com base na qualidade das finalizações, esse número passou de 1, mas o desempenho relativamente bom do goleiro do Atlético Mineiro reduziu, né, anulou um pouco da qualidade que o Fortaleza teve na qualidade das oportunidades e das finalizações, fazendo com que o Fortaleza ficasse estacionado aqui no 1 gol marcado. E para finalizar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vai ver que praticamente todas as estatísticas com 4 estrelas, menos o número de finalizações, que foi baixo. Pelo lado do Fortaleza, a gente tem 3 estatísticas aqui com 3 estrelas e 2 estatísticas com apenas 1 estrela. Então a gente vai ver aí que se a partida teve alguma qualidade, foi muito mais pelo lado do Atlético Mineiro, né, que teve mais estatísticas aí com 4 ou mais estrelas, e pelo lado do Fortaleza, uma partida aí de mediana para baixo. E no final das contas aí bom para o Atlético Mineiro, que venceu a partida por 3-1. Então, finalizamos aí mais uma análise de Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente aí meu pedido para vocês se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!